O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e a gente vai para a segunda parte, né, a parte final do caso Max Groover, né? Vocês lembram que a gente terminou ali no momento em que o Christian, né, um dos amigos, dos melhores amigos do Max, estava relatando como que era a fraternidade e contando sobre o comportamento e a postura de alguns membros ativos da fraternidade Pi Delta Theta, principalmente do Matthew Nakin. Ele lembra que alguns membros ativos faziam os recém-chegados se sentirem como lixo, né? E que tinham que se esforçar muito, passar por várias situações complicadas para mostrar que mereciam entrar na fraternidade. Então é isso, amigos, mas antes de ir, né, para a segunda parte, para o episódio 88, quero continuar sempre agradecendo vocês que vêm me acompanhando e dizer que após esse episódio 88, o próximo episódio que eu vou postar para vocês aqui, o mais breve possível, será um mini episódio sobre casos aí que eu já havia comentado, casos que eu já tinha comentado, né? E eu vou trazer para vocês aqui em poucos dias também, tá? Então é isso, a gente vai continuar com a segunda parte e a parte final do caso da morte do Max Groover. Christian continua seu relato e diz que aquele aviso repentino convocando a todos para comparecer na casa sem falta naquele horário, com certeza acabou gerando uma ansiedade, pois não se sabia o que os aguardava dentro da casa. Rayanne, mãe de Max, diz que antes de decolarem rumo à Louisiana, a notícia da morte do jovem já estava nas redes sociais e lembra que, inclusive, recebeu uma mensagem de uma amiga que ficou sabendo justamente pelas redes da morte de Max. Rayanne lembra que chorou bastante ao receber a mensagem da amiga, que dizia não acreditar ainda que aquilo era verdade. Algumas horas após a morte de Max Groover, vários repórteres de emissoras de TV como CNN, ABC e NBC apareceram no campus para saber o que tinha acontecido e o que teria causado a morte de um aluno dentro da universidade. Por conta disso, o reitor da LSU então precisou convocar uma coletiva de imprensa. F. King Alexander declarou o seguinte para os jornalistas, abre aspas, a LSU está de luto. A morte de Maxwell Groover foi trágica e prematura. Existem alegações de que há ligação com trotes, mas quero salientar que nada é definitivo. Estamos investigando com extrema seriedade. Trotes são perigosos, irresponsáveis e inaceitáveis. Não vamos tolerá-los na LSU. Ponto final. Por conta disso, todas as atividades da GRIC estão suspensas temporariamente até os resultados da investigação. Fecha aspas.
Após a declaração do reitor, todos os representantes de todas as fraternidades e sororidades convocaram uma reunião restrita para falar sobre o ocorrido. Ao saírem da reunião, ninguém conversou ou deu alguma declaração aos jornalistas. Vocês veem que realmente ali aquela notícia pega todo mundo de surpresa, né, e choca todo mundo e vai causando ali ações, inclusive do reitor da universidade. E aí a gente vai para o dia 15 de setembro, que é um dia após a morte do Max. Stephen, pai de Max, diz que um grupo da LSU os procurou para ter uma conversa com ele e com Rayanne, a mãe. Stephen diz que eles pareceram contar tudo, sem esconder nada, e admitiram que realmente existia a hipótese de que o incidente foi causado por um trote dentro da casa da fraternidade e que a polícia estava investigando isso a fundo. Stephen conta que seu maior interesse naquele momento era saber o que de fato tinha acontecido e saber quem era o culpado. E aí a gente vai voltar lá para a noite do dia 13, né? Para o tal estudo da Bíblia, né? Esse estudo da Bíblia, entre aspas, lá na casa da Pi Delta Theta. De acordo com relatos, foi pedido para que os novatos formassem uma fila no andar de baixo. Ainda de acordo com o que foi relatado, os membros ativos que estavam na casa naquele momento eram Matthew Nakin, aluno do 2º ano da faculdade, e Ryan Eastle, também do 2º ano. Os dois eram colegas de quarto. Além deles, Sean Polgat, aluno do 3º ano, que inclusive tinha um quarto dentro da casa da fraternidade. Foi exigido aos novatos que entregassem o celular. Todos estavam na área comum da casa, que ficava embaixo, e Matthew Nakin teria pedido aos recém-chegados que fossem para o andar de cima. Segundo o que foi apurado, as luzes do andar de cima estavam todas apagadas, exceto uma luz piscante, como se fossem aquelas luzes de boate, e havia música tocando em volume muito alto. Christian Tully relatou que ao chegarem no andar de cima, começou uma gritaria e eles receberam ordem de virar de costas para as paredes. Após isso, os membros ativos começaram a fazer perguntas aos novatos sobre a fraternidade, como se fosse um quiz. Perguntas sobre quem eram os fundadores, alunos famosos, como a fraternidade foi criada, esse tipo de pergunta. Christian diz que se a resposta estivesse errada, o novato deveria tomar uma dose de álcool, ou seja, a cada resposta incorreta, o aluno deveria tomar um gole diretamente da boca da garrafa. Christian ainda conta que os membros ativos diziam por quantos segundos deveria ser o gole. Abre aspas. Beba durante 10 segundos. Agora beba por 5 segundos. Fecha aspas. Então, o Christian ele estava nesse dia e ele já dá um relato ali muito importante, né? Que o trote era isso. Os caras faziam perguntas para os novatos e a cada resposta errada eles tinham que beber e por um tempo determinado pelos membros, né? Segundo o advogado Jonathan Fazzola, foi relatado que, no começo, as bebidas foram misturadas, mas depois de pouco tempo passaram do rum para o diesel. Diesel é uma bebida destilada que contém
95% de álcool em sua composição. Para se ter uma ideia, bebidas comuns têm 40% de álcool, ou seja, o diesel tinha mais que o dobro de álcool das bebidas comuns. Então, é, de longe, a bebida mais forte que existe. Christian diz que a bebida em questão tem um cheiro muito forte de gasolina e diz que, obviamente, não estava preparado para qualquer bebida, muito menos para o diesel. Durante as investigações, várias garrafas foram encontradas nos fundos da casa da fraternidade, comprovando e servindo como evidência de que tinham sido consumidas no local. Conforme as investigações se desenrolaram, um nome sempre era mencionado pelas testemunhas, o nome de Matthew Knacking. Segundo relatos, Matthew era o membro ativo mais agressivo durante o trote e liderava os outros membros. Christian afirma que Matthew permaneceu durante todo o tempo dentro da casa e estava sempre gritando com os novatos durante o trote e chegava a ficar com raiva quando os recém-chegados acertavam as perguntas. Então, ele queria que os alunos errassem para que ele os obrigasse a tomar mais e mais álcool. De acordo com vários relatos, Matthew Knacking teria sido o membro que ficou o tempo todo no pé de Max naquela noite. Informações repassadas aos investigadores dão conta de que Matthew obrigou Max a beber várias doses de álcool ao longo da noite. Matthew teria obrigado Max a beber muito mais que os outros, segundo as testemunhas, e mesmo já estando claramente embriagado, Matthew não parou e continuou a obrigar Max Groover a tomar mais doses de álcool. Então, olha só, o Matthew já tinha obrigado Max a beber tantas vezes que ele já tinha ficado bêbado e todo mundo já percebia. E mesmo assim, o Matthew Knacking continuou a forçar ele, a obrigar ele ali dentro do trote a beber mais álcool. Olha isso. Em determinado momento, o trote finalmente cessou e todos foram para o andar de baixo. Christian lembra que Max se sentou no sofá e, ao sentar, bateu a cabeça com força em uma janela atrás dele. Vendo aquela situação, alguns novatos foram ajudar Max e perguntaram se ele estava bem. Naquele momento, Max teria respondido que estava bem e que estava apenas bêbado. Christian diz que pensaram em levar Max para sua casa no campus, porém, ele não conseguia sequer ficar em pé. Então, acabaram decidindo deixá-lo dormindo ali mesmo na casa da fraternidade. O amigo de Max conta que alguém que já era membro ativo da fraternidade teria informado que passaria a noite toda ao lado dele, observando o jovem naquela noite. Na manhã seguinte, Christian diz que falou com outros recém-chegados e combinaram de ver como Max tinha passado a noite e como ele estava se recuperando da ressaca. Christian Tolley diz que lembra que ao entrar na casa da fraternidade, Max Groover continuava onde estava na noite passada, deitado no sofá. O amigo de Max conta que logo percebeu que algo não estava certo. Ao se aproximar, Christian viu que Max estava pálido, com o corpo frio e seus lábios estavam sem cor. Rapidamente,
Christian tentou sentir o pulso do amigo, mas constatou que ele estava sem pulso. Imediatamente, alguns novatos e o próprio Christian carregaram o corpo totalmente imóvel de Max para o carro e o levaram até o hospital. Então, cara, você vê que essa situação, bicho, é um trote bem simples, vamos dizer assim, né? Onde os caras forçaram ali, criaram um quiz e forçaram os novatos a beberem quantidades absurdas de álcool. E você vê que ele toma esse porre, obrigado, e ele passa a noite inteira na casa da fraternidade. Os caras não levaram ele para o hospital à noite ainda. Passou-se toda a madrugada e só na manhã seguinte foi que os caras perceberam que precisava levar o Max pro hospital. Olha isso. E aí, a mãe do Max, né, a Rayanne, ela comenta que quando ela soube que o filho, né, tinha participado desse trote, né, que tinha sido obrigado a ingerir essas bebidas muito fortes, ela ficou ali triste e revoltada, né? Stephen, pai de Max, diz que o médico legista o explicou que Max teria falecido por volta das 5 ou 6 horas da manhã. A causa da morte foi intoxicação alcoólica com aspiração, ou seja, Max Groover morreu por conta do acúmulo de líquido nos pulmões, causado por ele ter aspirado o vômito inúmeras vezes. Então, cara, vocês imaginam como foi a morte do Max Groover, né? É algo assim que, para os pais, imaginar que o filho foi obrigado a beber e ainda passou a noite inteira, né, praticamente, né, em coma alcoólico e morreu por ter aspirado o próprio vômito dentro da universidade, no interior da casa da fraternidade, cara. Olha só. Stephen diz que é triste imaginar que deixaram Max no sofá para morrer e que ninguém fez nada. Ninguém ligou para a emergência, ninguém tentou salvar a vida do seu filho. Christian diz que fica muito triste quando lembra que aquela foi a última vez que viu o amigo e acredita hoje que poderia ter feito algo a mais e que se arrepende de, mesmo tendo visto o estado em que Max estava, ele foi para casa sem o ajudar quando ele precisou. Christian conta que essa culpa o consumiu e o afetou bastante, impactando primeiro em seus estudos. Segundo Christian, ele começou a tirar notas muito baixas e perdeu bastante peso, chegando a pesar apenas 45 quilos. Orientados pelo psicólogo, os pais de Christian decidiram tirá-lo da LSU e então ele precisou fazer terapia por várias semanas até o fim daquele semestre, para só então voltar a estudar no ano seguinte. Hilar Moore, um dos promotores do caso, diz que muita coisa foi descoberta através da polícia e das declarações de alunos à ouvidoria da universidade. A ouvidoria é uma divisão que funciona internamente na reitoria da LSU e que se encarrega de verificar transgressões cometidas contra o código de conduta do aluno e também faz investigações quando ocorre a morte de um aluno. A promotora Morgan Johnson diz que a ouvidoria fez uma investigação à parte, independente da polícia da LSU, e descobriu algumas informações de semanas antes da morte de Max Groover. Foi apurado que Matthew Nakin não era favorável à entrada de Max na fraternidade
desde que o jovem recebeu o convite, ou seja, Matthew teria agido deliberadamente no sentido de impedir a entrada de Max na fraternidade. Por algum motivo, Matthew não gostava de Max. Segundo informações repassadas ao pai, um dos motivos era de que o jovem teria se atrasado para alguns encontros dos recém-chegados na Pi Delta Theta. Ou seja, se o Matthew não foi com a cara do Max por uma coisa tão banal, né? O cara se atrasou em algumas vezes ali para uma reunião de fraternidade, bicho. Então talvez ele tivesse também outros motivos, ninguém sabe, né? Talvez a gente saiba aqui um pouco mais na frente. Informações dão conta de que Matthew teria deixado bem claro que não aceitaria que Max entrasse para a fraternidade. Inclusive chegou a rasgar o convite feito a ele. Olha isso, bicho. Max, porém, recebeu outro convite no dia seguinte, onde foi convidado formalmente para fazer parte da fraternidade. E aí a gente vai voltar um pouco, a gente vai entender mais, né, o que foi descoberto, né, algumas informações de antes do ocorrido. A gente vai voltar lá para o dia 11 de setembro, e foi 2 dias antes, né, do estudo da Bíblia. Naquele dia 11, alguns membros ativos conversaram sobre a postura e comportamento de Matthew Nacken como líder da fraternidade, principalmente a respeito de como ele lidava com os recém-chegados. E aí, por que foi conversado sobre isso, né? Para a gente entender, a gente vai voltar de novo, mais um pouco ainda, né? E a gente vai lá para o dia 8 de setembro. No dia 8, uma sexta-feira, os novatos da Pi Delta Theta deveriam arrumar um local para a confraternização e encontraram um local para essa reunião, que foi à noite. Segundo os recém-chegados, Matthew Nacken apareceu no local com uma arma de airsoft e começou a atirar nos novatos. Christian diz que lembra de quando sentiu o tiro em suas costas e conta que a munição era de plástico, mas que machucava e sentiu um grande desconforto por algum tempo. Christian diz que aquilo não teve graça nenhuma. Foi apurado também que na véspera do estudo da Bíblia, a diretoria da fraternidade reuniu todos, e o foco era Matthew e suas atitudes perigosas em relação aos recém-chegados. Se aproveitou aquela reunião para estender um sermão geral em todos os membros ativos da fraternidade, enfatizando que pegassem leve com os novatos. Após a reunião, o orientador, vice-presidente da Pi Delta Theta, chamou Matthew Nacken em particular, um pouco mais afastado dos outros, e disse que estava preocupado com seu comportamento. Matthew teria respondido o seguinte, abre aspas, ninguém manda em mim, fecha aspas. Então, cara, o panorama geral, o cenário do que tinha ocorrido ali antes do incidente em si, né, de quando aconteceu tal estudo da Bíblia, e vocês lembram que quando eu falo estudo da Bíblia é a forma como eles chamavam essas reuniões da fraternidade, e eles convocavam os recém-chegados dessa forma, dizendo que teria um estudo da Bíblia. Então, o cenário geral era: Matthew Nacken era um cara problemático, tinha ali uma postura não só contra o Max Gruver, de pegar pesado com os recém-chegados, né? Então, ele fez essa brincadeira aí, né, de mau gosto com os recém-chegados antes do que ocorreu lá, né, no trote. E ao falarem com esse cara, os caras que estavam na hierarquia acima dele, ao falarem com ele, o cara disse, não, ninguém manda em mim. Então, eu acho que isso é uma situação que talvez pudesse
ter sido evitada, né? Se os caras viram, ó, o Matthew Nack não tá dando para ser o líder aqui mais na fraternidade não, cara. Ele já vinha dando indícios e culminou com essa grande tragédia no dia lá do trote, né? E aí a gente vai saber um pouco, né, sobre como foi o velório do Max Gruver. No dia 19 de setembro, 5 dias após sua morte, Max foi velado em Roswell. Alex Gruver, irmão de Max, conta que o velório aconteceu na igreja St. Peter Channel, que era a igreja que a família frequentava. Blakely, namorada de Max na época do ensino médio, diz que foi a primeira pessoa que não era da família a chegar na igreja para o velório. A jovem se recorda de que, ao ver de longe Max dentro do caixão, foi tomada por tanta emoção que não aguentou e desmaiou na entrada da igreja, sendo preciso que algumas pessoas a segurassem e tirassem ela dali. A igreja ficou lotada para o velório de Max Gruver, com pessoas inclusive do lado de fora do local. Alex diz que aquilo mostrava o impacto do irmão nas pessoas. Lily, a irmã mais nova, diz que a morte de Max foi muito inesperada e chocante para ela, e confidencia que demorou meses para admitir para si mesma que Max estava morto. Não tem como a gente ter uma noção, né, do que a família do Max passou, os pais, né, tendo que velar um filho que tinha acabado de ir para a universidade, né. E aí a gente vai voltar, né, lá para as investigações sobre a morte do Max Gruver. O promotor Hillar Moore conta que, em dado momento das investigações, com todas as informações que tinham sido apuradas, eles achavam que haveria responsabilidade penal ou uma ação criminal movida pela polícia, mas o promotor explica que, em se tratando de trotes, não haviam previstas nas leis punições adequadas para esse tipo de crime. Naquela época, setembro de 2017, na Louisiana, existia uma única lei contra trotes. Olha isso, cara. Ou seja, era apenas uma única lei em todo o estado, que estava em vigor desde o começo do século passado. A lei previa o seguinte, abre aspas, quem violar esta lei terá que pagar uma multa de 10 a 100 dólares ou será detido por até 30 dias, fecha aspas. Naquele tempo, a lei não incluía lesão corporal ou homicídio. Hillar Moore diz que a lei em si tinha apenas um parágrafo e a punição máxima era uma multa de 100 dólares e 30 dias preso. Com isso, havia uma grande preocupação de que ninguém fosse responsabilizado pela morte de Max Gruver, e esse acabou se tornando um grande problema para a promotoria, pois criou várias barreiras de acusação para os promotores. E aí, para a gente pegar isso daqui e refletir um pouco, né? Você vê que um país como os Estados Unidos, em 2017, menos de 10 anos aí atrás, né, não tinha uma lei para a época, né, referente a trotes. Os caras usavam uma lei que era do século passado e que estipulava uma pena máxima de 30 dias na cadeia e 100 dólares de multa. Olha isso, cara. Depois de analisar bastante as alternativas, a promotoria diz que a alegação que caberia seria a de homicídio culposo. E aí a gente vai para o dia 11 de outubro, né, quase um mês após a morte do Max.
A promotora Morgan Johnson conta que no dia 11 de outubro, a polícia da LSU tinha informações suficientes para prender 10 jovens acusados de envolvimento no trote do dia 13 de setembro na fraternidade, que resultou na morte de Max Gruver. Todos os jovens foram acusados pelo trote e Matthew Nacken teria uma acusação a mais, a de homicídio culposo. Morgan diz que após a polícia da LSU prender todos os jovens, a promotoria assumiu a investigação e solicitou que todos os envolvidos tivessem seus celulares confiscados. A promotora diz que aquilo era muito importante, pois poderiam haver provas nos dispositivos e essas provas mostrariam o nível de responsabilidade de cada um no trote e, consequentemente, na morte de Max. Após inúmeras tentativas e esforços, apenas um dos aparelhos não foi acessado, o aparelho de Matthew Nacken. Diante disso, foi preciso que um juiz ordenasse que Matthew informasse a senha que dava acesso total às informações contidas no celular. De acordo com a lei, o jovem tinha um tempo para recorrer da decisão, mas durante esse meio tempo, o FBI conseguiu finalmente desbloquear o celular e acessar integralmente todos os dados. Com acesso total, foi constatado que Matthew tinha excluído em torno de 700 arquivos. Verificando em que data aqueles arquivos tinham sido apagados, perceberam que foi na data de 8 de novembro de 2017. A promotora Morgan Johnson explica que o dia 8 de novembro foi o mesmo dia em que o advogado de Matthew recebeu um telefonema informando sobre o mandado de prisão para o jovem. Foi apurado que após ficar 40 minutos ao telefone com o advogado, Matthew Nacken excluiu 700 arquivos de seu celular, ou seja, um indício claro de que Matthew tentou esconder algo. A promotoria reuniu esforços no sentido de tentar restaurar os arquivos apagados, porém não teve sucesso. Mas foi possível descobrir outras coisas, analisando o histórico de buscas na internet. Morgan diz que no histórico foi encontrada uma busca feita no Google mais ou menos 2 semanas antes da morte de Max, em que Matthew Nacken comparou bebidas para saber qual delas seria a mais forte. Com essa busca, ele chegou à informação de que 2 bebidas tinham 95% de álcool e eram as mais fortes. Ou seja, Matthew sabia das consequências e dos riscos de se ingerir aquelas bebidas. De acordo com as investigações, a reunião do dia 13 de setembro, o tal estudo da Bíblia, seria a primeira oportunidade de Matthew de orientar os recém-chegados, e ele escolheu a bebida chamada Diesel, uma das que tem 95% de álcool, para aquele trote. A repórter da LSU, Kennedy Walker, diz que após todas essas informações serem divulgadas, todos ficaram chocados com aquilo e diz que os 10 garotos que participaram, se pelo menos um deles tivesse se negado a fazer o trote, talvez Max Gruver ainda estivesse vivo. Após a prisão dos 10 jovens e reunidas todas as provas e indícios, o caso foi a júri. Em março de 2018, foi feita a primeira denúncia. Matthew Nacken foi indiciado por homicídio culposo. Sean Pogott foi o segundo, indiciado por contravenção penal.
O último indiciado foi Ryan Eastoe, que também foi indiciado por contravenção penal. Dos 10 jovens acusados de participar do trote, apenas os 3 foram indiciados. Ryan e Sean Paul não questionaram a decisão e, com isso, foi possível que os dois cooperassem e dessem depoimentos contra Matthew Nacken durante o julgamento. No dia 11 de julho de 2019, Matthew Nacken vai a julgamento. Foram convocadas mais de 40 testemunhas, das quais 19 eram recém-chegados que estavam no estudo da Bíblia naquela noite e 10 eram membros da fraternidade. Em entrevista no dia do início do julgamento, Stephen Grover diz que era extremamente difícil. Na verdade, era perturbador ter que ficar revivendo aquela noite. E, com lágrimas nos olhos, Rayanne diz que conseguia imaginar o filho naquela noite, na manhã seguinte, mas diz que não queria ficar pensando nisso. Depois deles saberem, de todas as circunstâncias de como o próprio filho morreu, eles ficavam ali imaginando como que o filho teria morrido ali depois de tudo que aconteceu, e você imagina o que era para esses pais ficar imaginando como o próprio filho morreu. E a mãe do Max diz que às vezes imaginava, como que foi ali os últimos momentos, mas que ela, na verdade, não queria ficar pensando nisso, O julgamento tem início e o argumento da defesa de Matthew é o de que Max tinha o livre-arbítrio para decidir não participar do trote, ou quando parar durante o trote. A promotora, porém, contra-argumenta dizendo que se fossem discutir livre-arbítrio, então Matthew Nacken também teve livre-arbítrio quando decidiu que pegaria uma garrafa de diesel e levaria para o trote, entregando a Max aquela bebida com 95% de álcool e ordenando que ele bebesse por várias e várias vezes. Durante o depoimento, um dos recém-chegados que estava ao lado de Max Grover naquela noite afirmou o seguinte, abre aspas, acredito do fundo do meu coração que se Matthew Nacken não estivesse naquela casa, Max Grover ainda estaria vivo, fecha aspas. Após 6 dias de julgamento, o júri chega ao veredito. O júri decidiu que os 3 jovens eram culpados. Matthew Nacken foi condenado por homicídio culposo e cumpriu pena de 2 anos e meio no departamento penitenciário. Após sair do regime fechado, Matthew cumpriu mais 3 anos em liberdade condicional. Diante de alguns depoimentos de testemunhas, Ryan Eastoe e Sean Paul foram sentenciados com a pena máxima vigente para trotes, que era 30 dias na prisão e multa de $100. Além disso, Sean Paul e Matthew Nacken foram expulsos da LSU. A fraternidade também sofreu consequências do ocorrido, sendo banida do campus até o ano de 2033. Após passar por toda aquela dor, ao perder Max Grover de forma tão inesperada, Stephen e Rayanne criaram a fundação Max Grover. A mãe de Max diz que conversou com mais ou menos 150 organizações, o que totalizou em torno de 150 mil alunos alcançados no total, que ouviram e foram alertados
sobre o perigo dos trotes. O slogan da fundação é, abre aspas, Stop the Hazing, que é o original, né, em inglês. Traduzindo fica Chega de trotes. Rayanne diz que uma grande conquista da fundação foi a criação de um programa educacional para o ensino médio, onde ela e Stephen contam a história de Max e, em seguida, um membro da Pi Delta Theta conversa com os alunos sobre a realidade dos trotes. Outro acontecimento muito importante foi a criação de uma lei, menos de um ano após a morte de Max. O governador da Louisiana criou uma lei que fez alterações fundamentais na lei contra trotes no estado. Desde então, o trote é considerado crime na Louisiana. A nova lei criou protocolos para faculdades e fraternidades em casos de trote, ou seja, atualmente é crime não prestar atendimento médico, como aconteceu no caso de Max. Assim como na Louisiana, onde aconteceu o incidente, no estado da Geórgia, onde mora a família Groover, também foi criada uma lei chamada Lei Max Groover, que obriga as pessoas a comunicar o acontecimento de trotes e incentiva tolerância zero a essa prática. A próxima empreitada dos pais de Max Groover é debater o tema a nível nacional, pois acreditam e almejam que a lei contra trotes deva se tornar uma lei federal, tendo o mesmo peso e se tornando vigente em todo o país. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui e a gente termina aqui, né, mais esse caso em 2 episódios. E essa questão de trotes, cara, a gente sabe, a gente já viu aí muita coisa sobre esses trotes que nas faculdades dos Estados Unidos é uma realidade, né? E a gente sabe que ocorre também, já ocorreram alguns casos sérios no Brasil, né? Mas me parece que nos Estados Unidos tem uma cultura, ou até algum tempo atrás, uma cultura muito grande relacionada a essa questão de trotes. E o caso do Max é um caso bem triste e chega a revoltar, como a própria mãe do Max, ela faz um desabafo em um determinado momento quando ela soube, né, que o Max tinha morrido, porque foi feito esse trote dentro da universidade e dentro da fraternidade, né, e ela ficou ali, além de muito triste, revoltada, porque você não imagina que possam fazer isso dentro de uma universidade, algo tão sério, né? É uma história que chama bastante a atenção, né? A forma como isso ocorreu. Coisa de 1 mês depois ali das aulas começarem, a família receber essa notícia trágica, né? Então é isso, amigos. Eu fico por aqui e em alguns dias eu volto. Muito provavelmente com um mini episódio aí sobre casos que eu já falei aqui, né? Casos brasileiros, talvez também algum caso de fora, mas em alguns dias eu retorno aqui e posto para vocês aí mais um episódio. É isso, amigos, até mais aqui no Crimecast.